como falado pelo Aniel, né? Meu exame de qualificação, então, ele é sobre perseguição e evasão de veículos aéreos não tripulados em ambientes fechados. Na apresentação hoje, então, eu vou mostrar a definição do problema, a justificativa, os objetivos, uma parte do estado da arte. Vou falar sobre o planejamento de trajetória que a gente pretende usar no projeto, a estratégia de perseguição e evasão também que a gente pretende usar, a proposta do projeto como um todo, e, por fim, as considerações finais e o cronograma. Na definição do problema, então, vou falar um pouco sobre a perseguição e evasão. O problema de perseguição e evasão, ele envolve, então, um problema de otimização que é baseado em um ou mais agentes que tentam perseguir, identificar e, se possível, capturar um ou mais agentes que são evasores dentro de um ambiente específico. A gente tem, dentro dessa classe de perseguição e evasão, a gente tem múltiplos robôs, e o comportamento desses múltiplos robôs, eles influenciam na forma, no comportamento coletivo, é de fundamental importância. Eles têm uma influência grande na estratégia. Por exemplo, a gente tem a estratégia cooperativa e a estratégia não cooperativa. A estratégia cooperativa, ela é uma subclasse do comportamento coletivo, e ela é caracterizada, então, pela interação dos agentes de forma a cooperar na estratégia para, por exemplo, pegar um adversário. E a gente tem também a estratégia que é não cooperativa, que a gente tem agentes que podem não estar inclinados a cooperar, mas ao mesmo tempo também não competirem, e a gente tem agentes que são competidores entre si. Na nossa qualificação aqui, a gente vai apresentar uma alternativa de aplicação de veículos aéreos não tripulados não cooperativo. Exemplos que a gente pode aplicar na estratégia que a gente tem aqui. Gente, eu só vou desligar a câmera que eu acho que fica melhor aqui para eu falar. Resolução. A gente tem, então, patrulhamento de guardas, que é, por exemplo, você evitar pessoas não autorizadas acessem determinada área militar, e a gente tem aplicação, por exemplo, na proteção de criações. Se a gente tiver uma criação pecuária, por exemplo, não é desejável que animais que possam atacar essa criação entrem, né, em determinada região e causem prejuízo ao fazendeiro. Então, também seria uma forma de usar essa estratégia. Como a tese ela visa implementar um jogo de perseguição e evasão em espaço tridimensional e realizando experimentos com nanoquadricópteros reais, né, físicos, a gente vai ter alguns desafios aí para poder enfrentar. Um deles é a baixa autonomia dos veículos aéreos de pequeno porte, porque eles não comportam fontes de energia muito grandes e eles não conseguem, assim, fazer voos muito duradouros. Outro fator também é a necessidade de processamento em tempo real. Então, esse processamento ele tem que ser rápido o suficiente para esse intervalo de tempo não ser crítico e atrapalhar, por exemplo, que ele evite colisões, até mesmo com o ambiente dinâmico ou com outros agentes dentro do ambiente. Então, processamento em tempo real, super importante e desafiador. E também a gente tem um desafio dos sensores e da comunicação, que eles têm que ser suficientemente eficientes, de forma a viabilizar também essa locomoção mais precisa dos drones, tanto em relação à estratégia, quanto a chance de sucesso também de atingir o alvo de forma satisfatória e não colidir também com o ambiente.
Agora eu vou apresentar para vocês as justificativas, por que a gente utiliza quadricópteros. Então, esses quadricópteros a gente vai usar nas tarefas de perseguição e evasão. Os quadricópteros, em geral, eles tiveram nos últimos anos uma evolução tecnológica muito grande. Então, houve uma melhoria muito grande nos sensores, nas redes de comunicação, nos controladores. Isso abriu um vasto caminho de aplicação que antes desse desenvolvimento não eram viáveis. Outro fator também é a popularização das comercializações desses equipamentos, né? Vários fabricantes, vários tipos de equipamentos diferentes estão disponíveis no mercado. A gente tem a vantagem de usar o VANT, quadricóptero, em relação também aos outros tipos de aviões, helicópteros convencionais, a simplicidade mecânica deles. Então, isso facilita o projeto, porque você prevê o controle ali apenas da movimentação, da variação dos 4 rotores dele. Então, facilita muito na simplicidade mecânica. Outra vantagem de usar é a facilidade de manobrar. Então, essa parte dele poder, por exemplo, fazer decolagens e pousos verticais, proporciona essa manobrabilidade. E também tem a capacidade de pairagem, que é uma vantagem dos quadricópteros. E também, como o quadricóptero é sustentado e acionado por 4 rotores, isso possibilita também reduzir o tamanho individual de cada rotor e aumentar também a capacidade de carga, que é chamado de alto payload, para esse tipo de veículo aéreo. Eu vou apresentar agora os objetivos desse trabalho. Então, o objetivo principal é desenvolver estratégias de controle multiagentes, de tal forma que seja possível, então, realizar essas tarefas de perseguição e evasão com o uso dos veículos aéreos não tripulados de pequeno porte dentro de ambientes fechados. A gente vai delimitar isso para ambientes fechados. Em relação aos nossos objetivos específicos, então, a gente vai projetar um algoritmo de planejamento. Foi escolhido o algoritmo Handley Exploring Handle Tree, que em português ele seria árvore de exploração aleatória. E esse algoritmo, então, ele vai gerar as rotas para o perseguidor, ele vai ser adaptado para beneficiar o perseguidor em relação às posições variadas aí do evasor. A gente vai elaborar, então, um algoritmo também para o evasor, que vai ser baseado em programas de ISACS, que eu vou apresentar algo mais, vou falar um pouquinho sobre os dois, o RRT e o ISACS. A gente vai desenvolver, implementar e sintonizar os controladores preditivos robustos para os VANTs, né? A gente pretende usar esse controlador. A gente vai analisar o custo computacional e o tempo de resposta para fazer ajustes aí durante as simulações e melhorar, dependendo do custo computacional, desenvolver software, melhoria no software para atender de forma razoável na implementação. Também a gente vai realizar, por fim, os ensaios experimentais com os veículos aéreos não tripulados em ambientes fechados. A gente vai usar os nanoquadricópteros. Para fazer sensoriamento, a gente vai usar as âncoras, que vão ser localizadas, fixadas, né, no ambiente. E os obstáculos fixos e os obstáculos dinâmicos que a gente pretende inserir nesse ambiente, eles vão ser virtuais. Isso vai ser devido ao drone não possuir sensores para mapear o ambiente. Porque sensores tipo âncora, eles só conseguem mapear os receptores que têm a conexão com eles, né? Eles não conseguem mapear todo o ambiente e todos os outros obstáculos. Aí a gente tem um espaço lá dentro do laboratório, lá na UFO, que a gente vai realizar esses ensaios experimentais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estado da arte, alguns trabalhos que foram pesquisados relacionados com esse estudo de veículos aerotripulados.
A gente tem um trabalho que envolve multirobôs, que é perseguição e evasão. Esse trabalho do Alex Poulos Herol, né, que fez com outros componentes em 2017, ele realizou uma implementação que foi feita em tempo real, com um drone de rotor hexagonal, e ele usou um ambiente tridimensional, só que aberto e sem obstáculos. Ele criou um experimento no qual os perseguidores cooperavam entre si. O raio de captura desse perseguidor ele considerou de 3 metros, e ele fez 5 experimentos diferentes para mostrar a viabilidade do projeto dele. Os experimentos dele, ele fez em volta dessa estação, dessa base estação aqui, de GNSS, 30 metros de raio de distância dela, e ele usou satélites, de 17 a 20 satélites, para poder captar os dados dos experimentos. Ele usou alguns loops de controle, e aí ele aplicou esses loops de controle para controle de altitude, controle de velocidade, e ele usou para perseguição cooperativa também um loop de controle. Outro trabalho que foi relacionado foi de Von Moll, Herol também, em 2018. Ele desenvolveu um jogo de 2 perseguidores e um evasor, e a solução foi determinada através de uma ferramenta geométrica de ciclo de Apolônio. Ele fez um experimento com 2 perseguidores e 2 evasores a princípio, depois ele mostrou que esse experimento dele poderia ser ampliado para diversos perseguidores que cooperavam entre si para pegar um evasor. E aí, com essa abordagem, então, ele mostrou os benefícios da cooperação entre os perseguidores para reduzir o tempo de captura do evasor, e ele mostrou também no trabalho que, à medida que ele foi aumentando ali o número de perseguidores, aumentou-se também a complexidade computacional. Então, foi uma das preocupações também dos autores, foi para que esse problema não tivesse aí uma complexidade computacional tão grande, porque ele precisava ser resolvido de forma online. Então, houve também esse cuidado nesse trabalho. Outro trabalho relacionado foi aplicado à busca de vítimas em ambientes atingidos por catástrofe. Foi feito por Rosa, em 2020, e ele é baseado em um método bioinspirado para exploração e também para mapeamento de ambientes internos. E ele usa múltiplos veículos aéreos não tripulados. A técnica, então, ela foi feita para mapear ambientes que tivessem, por exemplo, sofrido terremotos ou furacões. E aí, nesses ambientes, como eles estão assim desfigurados, eles não têm um conhecimento prévio desse ambiente. Então, os VANTs, eles serviriam para auxiliar essas equipes de resgate a fazer ali o mapeamento do ambiente antes que eles entrassem dentro do local. Ele fez atualizar o método de exploração e mapeamento, a utilização, então, da estrutura topológica para a representação do mapa, e ele foi inspirado em estrutura hexagonal, que é a mesma que as abelhas usam para fazer suas colmeias. Foram feitas nesse trabalho 3 estratégias de alocação desses hexágonos. Uma estratégia foi o first in, first out. A outra estratégia desenvolvida foi distância euclidiana. E a terceira estratégia foi distância euclidiana relativa. Entre todas essas estratégias que foram feitas por Rosa, ela chegou à conclusão de que a que apresentou melhores resultados no trabalho dela foi a distância euclidiana relativa, tanto na parte de intensidade de tráfego de robôs aéreos, tanto no tempo de exploração e mapeamento do ambiente, foi melhor dentre as técnicas que ela utilizou. A gente tem também um trabalho feito com combinação de veículos aéreos e veículos terrestres. Então, esse trabalho é feito por Liang Wang Lu, em 2020. Ele usou, então, um sistema cooperativo que foi composto por esse veículo aéreo e veículo terrestre, e eles compartilhavam, então, informações como localização, velocidade e estratégia entre os dois.
Eles aliavam, então, a capacidade do veículo aéreo de ter uma boa visibilidade do ambiente, de poder ter uma velocidade maior também de deslocamento, com a vantagem do veículo terrestre, que pode, apesar de deslocar de uma velocidade mais baixa, interagir com o ambiente. Então, ambos os veículos foram equipados com uma variedade grande de sensores, e esses sensores, então, combinados entre eles, davam aí ao sistema um mapa digital de todo o ambiente completo e era compartilhado entre os dois. Então, um sistema cooperativo que facilitava aí a busca de rastreamento e também mapeamento do ambiente. Aí a gente também verificou esse trabalho, que é do Vlov, 2019, Erol também, e ele aplicou inteligência artificial, ele aplicou redes neurais profundas para combate aéreo. Então, era um combate aéreo entre duas aeronaves, de curta distância entre elas, e essas aeronaves apresentavam asas fixas. O interessante desse trabalho é que ele usou um tipo de simulação que ele podia fazer com essa rede neural, de forma que quando ele fizesse as simulações, a rede neural aprendia durante a simulação, e aí, ao final da simulação, ela era aplicada nos equipamentos físicos. E aí ele comprovou, a partir de um experimento de Monte Carlo, que houve uma eficácia no aprendizado e ela pode ser usada aí na aplicação das aeronaves físicas. A gente tem aqui um trabalho também de perseguição e evasão, trabalho de Ehrenberg, Toll e Karm, de 2018. Ele desenvolveu um jogo de perseguição e evasão, no qual o perseguidor ele tem a tarefa de interceptar o evasor, mas ele só tem medidas parciais do ambiente, ele não tem uma visão total da situação dos agentes. O algoritmo ele usa propagação de incerteza dentro de um loop com base na análise de covariância linear para avaliar os efeitos das manobras. Esse trabalho ele foi validado com testes experimentais e ele envolveu um drone real que fez a função de perseguidor e o invasor ele fez simulado. Por fim, vou apresentar esse aqui, o último da revisão bibliográfica. Ele é um trabalho de Target Attack Defender. Então, a gente tem aqui um jogo de 3 agentes, que é o Target, o Attacker e o Defender, né? Então, a gente tem o atacante, o alvo e o defensor. Nesse jogo, a gente tem o atacante, ele não suicida, e ele é mais rápido do que os outros agentes. E ele quer capturar o alvo. Só que o alvo e o defensor, eles compartilham informações e eles cooperam entre si, dificultando essa abordagem do atacante. E um detalhe interessante desse trabalho é que os raios de captura, eles são diferentes, ele faz diferentes testes com diferentes raios de captura, e ele mostra como isso afeta na cooperação entre o alvo e o defensor. Um exemplo que ele dá, ele fala assim, quando o raio de captura do defensor, por exemplo, é menor do que do atacante, o alvo e o defensor, eles cooperam para evitar ser capturados pelo atacante, ou para tentar estender esse tempo de captura, pelo menos. Mas, por outro lado, quando o raio de captura do atacante é menor do que o defensor e o alvo, eles podem adotar uma estratégia que eles conseguem se encontrar e encerrar o combate, dificultando aí, fazendo com que o atacante não consiga atingir o seu objetivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento da trajetória, que a gente vai usar para o trabalho. Então, como o objetivo é que o nosso veículo aéreo trafegue de forma autônoma, a gente precisa fazer com que ele desenvolva um algoritmo que seja capaz, em poucos segundos, de estar tendo opções de rotas viáveis e também livres de colisões. Então, ele precisa o tempo todo estar fornecendo pontos para ele
mudar as posições dele. Só que esses pontos têm que ser pontos que já testaram, assim, já comprovem que não tenha alguma colisão. E aí, para esse projeto, foi estudado que o método RT seria um método bem interessante, porque ele facilita fazer uma programação dinâmica e ele tem também uma solução rápida. Aqui apresentando para vocês, então, o método RT, que é árvores aleatórias de rápida exploração, da tradução de Rapidly Exploring Random Trees, do inglês, então a gente comumente chama de RT. Eles são algoritmos, então, de acordo com a bibliografia, eles vêm sendo utilizados com muito êxito no planejamento automático de rotas. Ele faz basicamente um processo de amostragem de posição navegável no ambiente através de um gráfico do tipo árvore. Então, o funcionamento consiste em você expandir essa árvore de modo aleatório do nó raiz até uma das ramificações, até que essa ramificação vá alcançando aí a posição final. Então, você vai criando novos pontos e vai criando ramificações a partir desses novos pontos. Aí, a análise desses pontos criados aí vão depender aí do seu objetivo e vai depender também dos seus obstáculos, né? Que esses novos pontos não podem interligar e entre as interligações não podem ter obstáculos. Esse método, ele é adequado para o nosso trabalho, porque ele faz buscas em ambientes que possuem restrições de obstáculos, já foi feito em outros trabalhos, né? E ele também, ele não só leva o robô de origem para o destino, como também ele consegue planejar a velocidade e a aceleração da trajetória. Então, ele tem essa capacidade. Essas características, então, do RT, ele torna ele mais interessante do que os outros métodos clássicos, e pelo fato de ser probabilístico, então, ele gera essa facilidade também de mudança de rota, que a gente pode também fazer com perseguidores também, mudando a rota de forma também constante. A gente, então, tem essa árvore, ela vai sofrendo expansões, até que alcance o ponto final, e a quantidade de interações, então, ela vai ser dentro de um limite planejado ou dentro de um valor a ser atingido. A gente tem essas opções. A gente pode pedir para ele gerar X interações, a gente pode pôr um tempo determinado para ele buscar, ou a gente pode também falar que ele pare as interações até que chegue em um determinado ponto, ou atinja o evasor, por exemplo. Então, há a possibilidade de fazer diferentes formas de alterar também o planejamento e a programação da rota. Apesar desse método ser favorável e ter umas boas características para o nosso projeto, a simples aplicação dele, baseado em amostragem, ela sem modificações, ela não vai ser suficiente. Então, a gente vai combinar essa característica desse método de otimização, desse método, né, RT, com outros métodos que vão otimizar o RT, para poder atingir nosso objetivo de perseguição e evasão. Dentro dos métodos estudados, então, a gente achou interessante esse método de Isaacs. Inicialmente, ele foi desenvolvido com a seguinte proposta, né? Você tem um perseguidor no ponto P e um evasor no ponto E, e o evasor, ele tem o objetivo de chegar até a área-alvo, enquanto o perseguidor tem o objetivo de evitar que ele chegue até a área-alvo. Então, no problema de Isaacs, ele considerando que o evasor e o perseguidor têm velocidades iguais, a melhor rota, tanto para o evasor quanto o perseguidor, seria a rota traçada pela bissetriz entre os dois pontos. Então, se perseguidor e evasor estiverem na mesma velocidade e os dois estiverem seguindo a rota mais otimizada, eles se encontrariam aqui no ponto D, de acordo com o problema de Isaacs. Entretanto, a gente tem na realidade jogadores dificilmente estão na mesma velocidade. E geralmente a gente até tem o perseguidor mais rápido que o evasor. Então, foram surgindo aí algumas variações desse método de Isaac, Venketes,
Venkatesan, em 2014, ele fez aqui opções, né, do método Isaacs, que são, por exemplo, nessa primeira figura, a gente tem uma situação que apenas o perseguidor, ele conhece a maneira ótima de jogar e o evasor não. Então, o evasor vai tentar chegar aqui no plano C sem jogar de forma ótima, evitando o perseguidor, e o perseguidor, então, vai ter vantagem sobre ele, atingindo em qualquer um desses pontos aqui, dependendo da posição que o evasor escolher seguir. E a gente tem a opção também do evasor conhecer a rota ótima e jogar de maneira ótima, e o perseguidor não. Então, o evasor seguiria essas opções aqui de rota e conseguiria chegar mais rápido aqui à área protegida sem ser interceptado aí pelo perseguidor. Então, eu vou seguir agora com a proposta do projeto. Quais são, então, as possíveis maneiras que a gente tem para realizar essa perseguição e evasão, a gente usando aí um veículo aéreo de pequeno porte em ambiente fechado. A gente vai usar, então, um veículo aéreo com essas características, né? Ele é um Crazy Fly 2.0, fabricado pela empresa sueca Bitcrazy. Essa aeronave ela é um dos menores quadricópteros disponíveis no mercado, sendo assim, ela é ideal para aplicações em ambientes internos e ambientes com proximidades a seres humanos. Essa aeronave ela possui 2 microcontroladores. Esse primeiro microcontrolador aqui, ele é o microcontrolador auxiliar. Ele é usado no gerenciamento de energia e na comunicação via rádio. E esse segundo controlador, ele é um controlador principal, ele é essencialmente nos sensores que ele é usado, na estimação de estados e no controle da aeronave e no acionamento dos seus motores também. A gente tem também a parte de posicionamento, né? Como foi falado, o drone não possui essa noção real do seu espaço dimensional, ele precisa aí dos sensores externos para fazer essa visualização, né? A gente, então, vai precisar adicionar esses posicionadores. Ele é dotado, então, de um sistema de posicionamento de banda ultra larga. Ele é desenvolvido pelo mesmo fabricante, que é o Crazy Fly. E esse sistema é baseado no modo Decawave e apresenta uma precisão de mais ou menos 10 centímetros. A colocação desses sistemas no ambiente, eles devem ser seguidas algumas regras para essa fixação, né? Então, como o sistema opera através de troca de mensagem de rádio, e esses rádios são de alta frequência, entre os receptores e as âncoras, eles têm que ser dispostos aqui de acordo com o que o fabricante indica. Então, conforme o fabricante indica, a gente tem aqui a fixação das âncoras, em mínimo 8 âncoras, fixadas aí conforme a figura, e afastadas 15 centímetros das paredes, do teto ou de qualquer outro obstáculo para evitar que tenham interferências reflexivas. As âncoras, elas têm que ser alimentadas com fonte de tensão, então a gente tem que colocar de 5 a 12 volts em cada uma delas, sendo que elas consomem aí no máximo 180 miliamperes, tá? E já os modos receptores, elas têm que ser acoplados na aeronave que vai ser rastreada, ou nas aeronaves que vão ser rastreadas, se for mais de uma aeronave. No caso, a gente vai usar um evasor e um perseguidor, então sendo 2 aeronaves a princípio. Em relação ao software, então foram feitas umas simulações para verificar, né, como que é o funcionamento, para verificar a aplicação dele. No nosso caso, a gente fez um MATLAB. Eu fiz uma simulação aqui, a princípio eu vou mostrar para vocês em 2D, para ficar mais fácil a visualização, mas também tem uma visualização em 3D que eu vou rodar aqui para vocês na sequência.
Então, aqui a gente consegue colocar os obstáculos. Eu fiz um plano aqui de 500 por 500 milímetros, e aí eu coloquei aqui um obstáculo verde, e coloquei o ponto inicial aqui como um X vermelho, e aqui um X verde para ponto final, que seria a posição do evasor. Foram feitos alguns testes, né? Então, no primeiro teste foi feito o seguinte, 2 cenários aqui eu tinha colocado. Nessas primeiras 4 figuras aqui da primeira linha, foram feitas cenários nos quais as interações eram fixas, até chegar no ponto pré-estabelecido. Então, eu fiz aqui com 100 interações apenas, né? Ficou bem pouco, assim, a árvore ficou com poucas opções. Aí, com 300 interações, já aumentou o número de opções, com 500, e até chegar em 1000 interações. Isso sempre avaliando também os tempos, que eu vou mostrar também na sequência. E no segundo experimento, eu já coloquei assim, de forma que no limite de 1000 interações, se ele chegasse ao raio determinado, próximo do evasor, ele parava de fazer a construção da árvore e já partia para a construção aqui da rota. Então, chegando exatamente no ponto aqui, ele construiu, né, a rota na primeira figura. Aí, chegando a 20 centímetros, por exemplo, aqui do ponto aqui do evasor, ele já teve que fazer bem menos interações aqui, gastou um tempo bem menor. E aí, na sequência, eu fiz também com 40 e com 60. Então, ele gerou bem menos ramos aqui na árvore e fez uma interação menor, gastando tempo menor, né, consequentemente. Então, aqui foram apresentados os tempos, e para cada raio de interação. Né? Aí, por exemplo, se for exatamente no ponto onde está o evasor, a gente demoraria 3,5 segundos. Lembrando que esses tempos foram feitos sem considerar a parte de construção do gráfico. Então, eu tirei a construção do gráfico e gerei o tempo em relação só à captura final. Aí, com o tempo com raio de 20, desculpa, a gente voltar aqui. Com raio de 20, ele já caiu para um tempo menor que um segundo, caiu para 0,16 segundos. E aí, para 40 centímetros para 60, teve uma pequena também diferença. Mas aqui para 20 centímetros já deu uma melhoria muito grande aqui em tempo de execução do algoritmo. Aí agora eu vou tentar compartilhar com vocês aqui o algoritmo 3D. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui compartilhamento da tela só do algoritmo. Então, ele vai gerando aqui as rotas. Acho que vai demorar um pouquinho para chegar em vocês. Hein? Ele vai gerando aqui no verde as rotas candidatas e no preto a árvore, já que ele escolheu para montar, né? A rota que ele escolheu para gerar a árvore. E aí, no final da execução, esse aqui foi por tempo fixo, né? Ele vai gerar 1000 interações, e no final das 1000 interações, ele vai traçar a melhor rota a partir da árvore que ele desenhou. A melhor rota vai aparecer em vermelho. Então, essa aqui vai ser, então, de acordo com a árvore aleatória, ele gerou essa rota para 1000 interações. A gente consegue fazer mais interações, né? E claro, com mais interações, essa rota vai ficar uma rota mais linear aqui, mais direta. Né? Dá para ver que esse método ele não é um método assim muito direto, mas ele consegue gerar rotas, muitas rotas em um curto espaço de tempo para ambientes assim com interações, com obstáculos. Então, por isso que a gente achou interessante aqui essa aplicação. Vou voltar para a apresentação.
Então, agora eu gostaria de fazer umas considerações finais sobre o trabalho. Então, a gente vai fazer o seguinte: em relação ao trabalho, a gente vai propor um problema de guarda de área protegida, que acontece da seguinte forma: o perseguidor ele vai começar a perseguir o evasor a partir do momento que ele entrar em uma determinada região limite, que é pré-estabelecida. Mas se ele sair dessa região limite, é interessante ele continuar acompanhando por mais alguns segundos para verificar se o evasor ele está se afastando mesmo dessa região ou se ele só saiu por um curto espaço de tempo e retornou à região de essa região limite, que é a região que o perseguidor vai evitar que o evasor esteja. Né? Aí, para o evasor, a gente vai usar a dinâmica de guarda de alvos, de Isaac, que ele vai tentar ir uma rota mais eficiente possível até a área protegida, evitando o perseguidor. No perseguidor, então, a gente vai usar o RT, fazendo melhorias no RT, de forma a beneficiar a busca do evasor. Então, a gente pode, por exemplo, melhorar a parte de procedimento de escolha de futuras posições da árvore, de forma a buscar de candidatos que beneficiam, por exemplo, a perseguição e consigam fazer um tempo menor, né, a perseguição até o evasor. E a gente vai desenvolver também um sistema de supervisão que ele possa fornecer em tempo real os pontos aos veículos aéreos não tripulados à medida que o sistema for evoluindo seus estados ao longo do problema. Então, essa forma visa implementar o algoritmo de forma online na aplicação física que a gente tem. Então, para concluir, então essa proposta ela resolve o problema de guarda protegida com veículos aéreos não tripulados, utilizando as técnicas apresentadas, e é uma proposta que eu não encontrei em nenhuma na literatura de forma similar. Eu gostaria de agradecer a todos. Antes de agradecer, vou falar sobre o cronograma rapidinho. Eu já desenvolvi algumas coisas, né, durante a pós-graduação. Aqui já fiz as matérias do curso, eu já fiz algumas etapas aqui. Eu vou começar pela etapa que eu estou, que é na etapa análise da qualificação, etapa F, que é prevista agora para o segundo semestre de 2021. A gente tem a etapa G, que é a redação de artigos para congressos e revistas, que pretendo fazer aí na primeiro semestre, segundo semestre de 2022. Temos a etapa H, que são simulações, montagens e testes experimentais, que pretendemos gastar aí do segundo semestre de 2021 até o primeiro semestre de 2023. Temos aí a redação da tese, que vai compreender esse segundo semestre de 2022 até o final, né, no segundo semestre de 2023, e a defesa da tese em segundo semestre de 2023. Lembrando que meu calendário está um pouquinho estendido aqui, porque eu tive aí uns 6 meses pós a pandemia, né, que já foi autorizado aí. 3 já foram autorizados, 3 eu posso estar solicitando aí para a Secretaria da Pós-Graduação. Aí já estou prevendo, já com esses acréscimos. Então, muito obrigada a todos pela participação na minha banca, né, e eu estou aberta a sugestões, às críticas de vocês. Obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Obrigado pela apresentação. Deixa eu só parar a gravação.